Boa noite, né? Estamos aqui reunidos para mais uma aula de Direito de Família, sendo que hoje o tema abordado será tutela e curatela, né? A tutela é um instituto, né? Vem de qual origem em latim? Vem de tuere, né? Proteção, vigia, defesa, né? Defender alguém. Então, a palavra tutela significa o quê? Proteger, defender alguém. Então, a tutela nada mais é do que um instituto que visa proporcionar ao menor em situação de desamparo, em decorrência da ausência do poder familiar, proteção pessoal e administração dos bens desse menor, né? Mediante a nomeação de uma pessoa idônea que possa desempenhar essa função pública, esse munus público que é a tutela. Quando a gente fala da conceituação que fala-se a respeito da ausência do poder familiar, é que tutela e poder familiar, concomitantemente, eles são incongruentes. Não existe, né, a tutela e o poder familiar. Por quê? Porque onde há tutela, não há que se falar em poder familiar. Né? Existe um tutor que vai gerir a vida desse menor, né, toda a proteção pessoal que ele necessitar e também a proteção patrimonial, né, administrando os bens desse menor. Esse instituto, ele é de origem romana e, nesse caso, nomeava-se um tutor quando ele se tornava órfão, né? Então, já desde do direito romano, já havia a presença desse instituto de tutela, sendo que muitas vezes era nomeado pessoas próximas da família para desempenhar essa função. E fazendo uma ressalva, né, que lá no direito romano, as mulheres também eram incapazes. Então, as mulheres, até a morte, elas iriam ser representadas, né? Ela tinha alguém da família, né, para administrar a vida dela, né? Até mesmo quando não era o pai, era o marido. Então, e considerava-se menor em Roma, os menores de 14 anos, idade inferior de 14 anos de idade, e as mulheres até a morte. Então, gente, a tutela, ela está prevista no Código Civil e também no Estatuto da Criança e Adolescente, né? Então, esse Instituto de Guarda e Curatela, no que couber, né? A aplicabilidade, todas as regras atinentes à tutela, aplica-se a curatela no que couber. Né? E a lei, ela classifica a tutela em três classificações em três espécies: a testamentária, a legítima e a dativa. A testamentária, ela ocorre quando o pai e a mãe, né? Quando eu falo pai e a mãe, porque existe ali a prevalência do poder familiar, onde a decisão ela é tomada de forma igual, né? Equânime, entre pai e mãe. Então, eles nomeiam uma pessoa para se houver o falecimento dos mesmos, que desempenham a função de tutor. Né? Então, ação de última vontade, e pode ser feito também por outro documento autêntico. Então, nesse caso, é uma sucessão testamentária, onde no testamento ou no documento idôneo, né, eles irão nomear uma pessoa de confiança para desempenhar a função aí de tutor dos seus filhos. Temos a tutela legítima, é aquela que, na ausência da testamentária, a lei vai incumbir alguns parentes consanguíneos que a própria lei traz, previsto no artigo 1731, né, que fala o seguinte: primeiramente, impondo esse encargo aos ascendentes, depois aos colaterais até terceiro grau, irmãos e tios. E sempre existe a preferência, os mais próximos excluem os mais remotos, né? Os mais velhos, eles preterem também aos moços. Ele induz que uma pessoa
mais velha, ela tem mais sabedoria, né? A terceira espécie é a dativa, que ela apresenta como subsidiária. Quando não aplicada a testamentária ou a legítima, aplica-se a dativa, onde o juiz vai nomear uma pessoa idônea, residente no domicílio do menor, para que desempenhe a atividade ali, o munus, né, de tutor. No caso, as crianças e os adolescentes cujos pais forem desconhecidos ou falecidos, ou que tiverem sido suspensos ou destituídos do poder familiar, terão tutores nomeados pelo juiz ou serão incluídos em programa de colocação familiar, né, na forma prevista na lei do Estatuto da Criança e Adolescente. Quando se tratar de irmãos, né, irmãos órfãos, se dará apenas um tutor, né, conforme prevê o artigo 1733. Mas a tutela, ela é um encargo legal de ordem pública. Por isso nós falamos que a tutela, ela tem um munus público, uma obrigação, é um encargo, né? Ela pode ser remunerada? Pode, desde que o menor tenha patrimônio para isso. Então, o juiz vai fixar um valor específico, né, pela prestação desse serviço. Mas, em regra, o juiz ele vai analisar também o melhor interesse da criança, né? Quando ele for nomear um tutor, preferencialmente, ele vai preferir pessoas da família, né, pessoas mais próximas daquele menor, para que ele não saia desse ambiente familiar, né, para que ele não deixe esse ambiente familiar. Isso é muito importante para a formação da personalidade da criança. Mas, como se trata de uma obrigação que tem ali seus ônus e bônus, eu acredito que muito mais ônus do que bônus, né, porque existe ali uma obrigatoriedade de, inclusive, ao término da tutoria, se prestar contas do que foi administrado, o patrimônio desse menor. Então, o tutor, a partir do momento que ele ele assina esse termo, né, ele assume essa tutoria, o que acontece? Ele tem que elencar, ele fazer um inventário de todos os bens que são pertencentes ao menor, né? Tudo, ele tem que fazer uma relação desses bens e consignar para que ele administre aqueles bens e preste contas ao final, ou a qualquer momento que o juiz assim o determinar, né? Então, em se tratando de uma questão de ordem pública, né, de um encargo legal de ordem pública, existem pessoas que podem se excusar, ou seja, negar essa função, né? Porque realmente, gente, é uma função que requer muita responsabilidade, é uma função que requer, você tem todas as obrigações de pai e de mãe, mas só que você não tem o poder familiar, você não tem a possibilidade de corrigir essa criança, mesmo que seja de forma aceitável, né? Que seja de forma polida, né? Se socorrer ao Poder Judiciário para tal fim. Então, podem se excusar de exercer essa função as mulheres casadas, né, os maiores de 60 anos e aqueles que tiverem sob sua autoridade mais de 3 filhos. Muitos doutrinadores questionam esse inciso 1 do artigo 1736, falando o quê? Que esse inciso ele é preconceituoso, né? Uma vez, por que a mulher casada ela não pode desempenhar a função de tutora? Né? É um raciocínio já mesmo advindo de toda uma sistemática patriarcal, né, do nosso Código Civil. Então, as mulheres casadas é porque, em regra, essas mulheres casadas terão filhos, terão prole, e em razão disso, talvez, não teriam tempo, né, para desempenhar essa função de tutora. Os maiores de 60 anos, né, no caso aqui também, na minha concepção, ela é uma exclusão, né, é preconceituoso, uma vez que hoje nós temos pessoas de 60 anos que têm muito mais vigor físico que muito jovem, né, se esse idoso não apresenta nenhuma doença que o impeça de cuidar de uma criança, tudo bem, é justificável. Mas, nesse caso, impor
né, que o maior de 60 anos não possa exercer a atividade de tutor, podemos considerar, sim, uma forma também preconceituosa, porque não traz ali, né, maiores problemáticas. Salvo se esse idoso tiver algum problema de saúde, realmente, que o impeça de desempenhar. Mas vamos supor que ele é o único da família que próximo dessa criança, né? Aqui está falando que ele pode recusar, não que ele que tem, né, que recusar, não que o Poder Judiciário, não que a legislação o exclua, não. Ele mesmo pode se excusar, né, negar esse encargo, porque realmente é trabalhoso, né? É trabalhoso e requer, né, vigor realmente físico, mas eu não vejo nenhum impedimento desde que ele tenha todo, né, essa capacidade, desde que ele tenha também esse vigor físico que seja capaz de desempenhar essa função. E aqueles que já tiverem sob sua autoridade mais de 3 filhos, né? Aquela máxima que onde come 3, come 4, não é bem assim, né? Porque, gente, quando o filho, né? Quando o pupilo, perdão, quando o pupilo ele tem dinheiro, todo mundo quer, né? Todo mundo quer cuidar. Mas quando é uma criança desprovida de recursos financeiros, aí sim começa o empurra-empurra, né? Infelizmente, é isso que acontece muitas vezes, né? Então, essa questão de se a pessoa tiver 3 filhos, em regra é porque essa pessoa não vai ter tempo, né, de se dedicar àquele pupilo, né? Essa é a concepção. E como eu já falei, o tutor ele poderá receber, né, pelo exercício da tutela, desde que haja um patrimônio para isso, né? Desde que seja possível. Se, em regra, o que eu já vi, né, o que eu tenho experiência, é que a maioria não são remunerados, né? Incumbe ao tutor. O que é que cabe ao tutor quanto à pessoa do menor? Primeiro, reclamar do juiz que providencie como houver por bem quando o menor haja mister correção, ou seja, cabe ao tutor, ele não pode corrigir, como eu falei, ele não pode aplicar de forma, né, nem de forma polida qualquer tipo de correção, né? Obviamente isso, gente, está difícil até difícil de aplicabilidade, porque o Poder Judiciário ele encontra-se assoberbado, né, de problemas de grande complexidade. Agora, você vai ter que delegar mais essa função para o juiz, ou seja, função de correção do pupilo, né? Realmente só se chegar ao extremo, até mesmo de estar acontecendo ali que comprometa a incolumidade física desse menor. Em regra, não se faz isso, né? Então, ele pode solicitar aí a ajuda do juiz, né? Quando houver por bem, para que seja aplicado ali a correção. Ele vai levar, como diz, ele vai ter uma conversa, né? Direcionada. Obrigação do tutor: dirigir a educação do menor, protegê-lo e prestar-lhe alimentos, promover o seu lazer e administrar-lhe os bens, ouvir sua opinião e se já contar com 12 anos de idade. Então, gente, ele tem que atuar, né, como se ele fosse o pai ou a mãe daquele menor. Então, ele vai, tudo aquilo que é dever, né, do pai, da mãe, dos genitores daquela criança, e que essa criança ela não possui, né, não tem mais, ela vai, o tutor ele vai ter que desempenhar. Então, tudo que é relacionado à educação, à proteção, a obrigação que é material, a obrigação de até mesmo moral, né? Ele tem a obrigação de assistir o menor, né, quando ele for maior de 16 anos e representá-lo até os 16 anos de idade, né? Então, o tutor, ele tem o desse menor. Também, ele terá que fazer isso. Se o menor já tiver consigo, já tiver herdado, né, patrimônio dos seus pais, o tutor, ele tem que velar e guardar
conservar esses bens do menor, sendo que qualquer transação a ser realizada somente será possível através de alvará judicial, comprovando um motivo justificável. O tutor ele vai ter que comprovar que é necessário, por exemplo, a venda de um determinado imóvel, por ele estar desvalorizando, está sendo dilapidado, né? Então, é possível, mas ele vai ter que, ele dependerá de uma autorização judicial. Então, o juiz, ele tendo conhecimento vamos lá, sejam bem-vindos. O juiz, ele tendo conhecimento do desamparo do menor e a existência de patrimônio deste, ele pode se abster de que seja nomeado tutor ou nomear tardiamente. Ou seja, o que está falando isso? Se o juiz demorar a nomear um tutor, o próprio juiz ele poderá responder, né, direto e pessoalmente pelo dano que causar ao pupilo, né, ao menor. O pupilo que possuir bens, ele poderá, né, bancar as suas despesas. Né, ele poderá bancar as suas despesas com o patrimônio que ele tem, mas desde que seja previamente autorizado pelo juiz. Então, o juiz ele tem essa obrigação, né, o tutelado, o tutor, ele tem essa obrigação de administrar esse patrimônio. E se esse patrimônio for suficiente para prover o sustento do pupilo, ele poderá fazê-lo desde que com autorização judicial. No caso, ele poderá pagar dívidas do pupilo, aceitar heranças, legados, doações em nome desse pupilo, transigir, vender bens móveis ou imóveis, né, quando permitido, né, além de representar ou assistir o pupilo em ações judiciais. Então, quando permitido, quem que irá permitir? O Poder Judiciário. Então, antes de assumir o encargo, o tutor ele vai declarar tudo que ele tem, né, tudo que lhe é devido pelo menor, sob pena também de não poder cobrar enquanto vigia a tutela, porque enquanto vigia a tutela, ele não pode se aproveitar daquela função para obter vantagem, até mesmo que seja o recebimento de um débito, que é constituído em prol do menor, somente ao fim dessa tutela. As despesas decorrentes do exercício da tutela, desde comprovadas e autorizadas judicialmente, deverão ser restituídas ao tutor pelo pupilo. E outra coisa, gente, o tutor, para que ele possa desempenhar essa função, ele tem que ser uma pessoa idônea. Nenhum juiz nomeará um tutor, ou nenhum pai ou uma mãe, né, que preza pela vida do seu filho, ele vai nomear um tutor que seja uma pessoa que não seja idônea, uma pessoa criminosa, né? Então, com certeza é necessário, né, que haja, que se tenha idoneidade. Não podem ser tutores ou serão exonerados da tutela, caso a exerçam, aqueles que não tiverem a livre administração de seus bens, né, aquela pessoa que não puder exercer e administrar seus bens, né, uma pessoa interditada, por exemplo, aqueles que no momento lhes ser deferida a tutela se acharem constituídos em obrigação para com o menor, ou se tiverem que valer direitos contra este, o tutor, às vezes, ele tem que mover uma ação contra o menor, então ele não vai poder ser nomeado tutor. Por ser uma função pública, em regra, ele não pode ser recusada, né? Mas pelo que nós já vimos, né, lemos anteriormente, a tutela ela pode ser recusada por ser mulher casada, maior de 60 anos, e se tiver sob sua autoridade mais 3 filhos, estar impossibilitado por enfermidade moral, né? Estar impossibilitado por alguma enfermidade, morar em local distante daquele que se deve exercer a tutela, já estar exercendo a tutela de um outro pupilo, e militares em serviço, desconhecer o menor e provar que existe parente em condições de exercer a tutela. Então, gente, esses casos
previsto no artigo 1736 e 1737, enumera as possibilidades de recusa, né, da tutela. Então, essas pessoas, esses casos, essas pessoas que estão elencadas, se enquadram nesses requisitos, poderão recusar. Né? A mulher casada, nós já falamos, por mais de 60 anos, ter alguma enfermidade, né? Aqui a lei não fala se é uma enfermidade física, se é uma enfermidade neurológica, é uma enfermidade. Morar em local fora da comarca onde reside o menor ou longe, né? Já está exercendo tutela, então ele não vai ter tempo suficiente para exercer outra tutela. Militares, por uma decorrência de viagem, até mesmo de sempre estar sendo solicitado para serviços, né, para estar em campanha, desconhecer o menor e provar que existe parentes em condições de exercer a tutela. Então, às vezes, a pessoa é um desconhecido e ele prefere, né, ele sabe da existência de parentes mais próximos, parentes próximos desse menor que possa desempenhar melhor a tutela. Vamos supor uma pessoa amiga do casal, eles nomeiem você, né, amigo do casal, para desempenhar essa tutela. Mas você sabe que existe parente dessa criança. Então, você pode abdicar, você pode recusar. O prazo para apresentar a recusa, né, é de 10 dias contados da data da nomeação ou da data do surgimento do motivo excusatório, né, quando já estiver em exercício de tutela. E com relação à prestação de contas, como eu falei anteriormente, o tutor ele é obrigado a prestar contas, né? Então, o tutor, pelo prazo de 2 anos, é o exercício da tutela, podendo ser prorrogado por mais 2 anos, assim, ou pelo prazo conveniente pelo juiz. Então, mas assim, dado esse tempo, gente, é necessário que haja a prestação de contas, ou seja, de todos os bens administrados pelo tutor, tá? Os bens que serão entregues ao tutor serão feitos através de um termo especificado as características desse bem, os seus valores, né? Ainda que os pais tenham dispensado em testamento, né? Por quê? Porque, independentemente do pai ter dispensado, é necessário a prestação de contas. Os tutores não podem conservar em seu poder dinheiro dos tutelados, além do necessário para o sustento desse menor. Então, ele tem que ter, né, somente o necessário para cobrir as despesas desse menor, porque pode ser que dinheiro abastado demais, né, possa ali estar o diabinho falando no ouvido e haver qualquer desvio, né, do patrimônio desse menor. Bom, os tutores, embora contrário estivessem dispostos dos pais, são obrigados a prestar contas da administração. É o que prevê o artigo 1755. No fim de cada ano de administração, os tutores submeterão ao juiz o balanço respectivo, que depois de aprovado se anexará aos autos de inventário. Os tutores prestarão contas de 2 em 2 anos e também quando, por qualquer motivo, deixarem o exercício da tutela ou toda vez que o juiz achar conveniente. Então, pode ser que não esteja ali, né, dentro dos 2 anos, mas o juiz, ele acha conveniente, ele acha pertinente que o tutor preste contas, e ele tem que fazer, né? As contas serão prestadas em juízos e julgadas boas, né, depois das audiências dos interessados, recolhendo o tutor imediatamente a estabelecimento bancário oficial os saldos ou adquirindo bens imóveis a títulos, obrigações ou letras na forma prevista no parágrafo 1º do artigo 1753. Se o tutor vier a falecer ou for declarado ausente ou interdito, incumbe aos seus herdeiros o dever de prestar contas. Não há, né, não existe a isenção ali dessa prestação de contas, mesmo deixado em testamento, mesmo que ele fique interditado, impossibilitado, incapacitado de fazê-lo, os herdeiros deverão fazê-lo no lugar do tutor. Quando
cessa, né, essa condição de tutelado com a maioridade ou emancipação do menor. Lembrando aqui que a emancipação, ela pode acontecer de 3 formas, né? A voluntária, a judicial, né? E a legal, pelo casamento, pelo conclusão em curso superior, né? Existem aqueles previstos no artigo 5º, né, do Código Civil. Então, se ele for emancipado, encerra ali, cessa a condição de tutelado. Ao cair o menor sob poder familiar, no caso de reconhecimento ou adoção desse menor, né? Então, se tiver um reconhecimento de paternidade ou maternidade, ou também a adoção desse menor. Então, gente, o que nós podemos observar a partir do momento que nós temos conhecimento, né, sobre a tutela, é que ela é extremamente rigorosa, né, que é um instituto extremamente rigoroso, uma vez que busca realmente o melhor interesse da criança e que essa criança, né, que não tem, que já sofreu em decorrência de às vezes ter perdido os pais, ter condições, né, de que se forma da formação da personalidade dessa criança, né, dela ter o mínimo possível para que ela possa a sua subsistência, não só material. Acaba que o tutor também, ele vai suprir essa questão emocional, né? Acaba que você cria vínculos com essa criança, porque em regra são pessoas da família, né? Preferencialmente, essas pessoas, esses tutores, serão pessoas da família. Então, ali existe, com certeza, uma ligação emocional. E mesmo não sendo, né, a partir do momento que, mesmo que não haja qualquer vínculo de parentesco, a convivência, ela vai nutrindo, ela vai realmente aflorando esse vínculo emocional, esse amor existente, né, que deve existir. Então, com relação à tutela, né, nós findamos aqui e vamos passar para a curatela. Como eu falei para vocês, tudo que couber para a tutela, as regras atinentes à tutela, cabe-se, né, é destinado e é cabível também a curatela. Só que a curatela, em razão do advento da lei, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela sofreu alterações, ela sofreu modificações. Muitos doutrinadores falam que não mais existe a figura da curatela, né? O que é curatela seria o quê? Uma medida judicial que determina que a pessoa ela é considerada o quê? Incapaz, que pode ser parcialmente ou totalmente incapaz. Então, a curatela ela é destinada para pessoas maiores incapazes. Então, pessoas que perderam a sua capacidade. E essa curatela, essa curatela dos interditos, ela só é possível através de uma determinação judicial. É necessário que se entre com uma ação chamada ação de interdição, para que seja nomeado um curador, para que vá também gerir o patrimônio desse curatelado, bem como cuidará também da sua subsistência, né, da sua provisão. Então, em razão do advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que realmente limitou e ampliou, limitou no sentido de expresso, né? Ele ampliou os direitos das pessoas que são portadoras de uma deficiência. Então, aumentou os direitos, sendo que essas pessoas, elas poderão até mesmo construir casamento, adotarem, elas poderão construir uma união estável, decidir sobre a sua questão da procriação, mesmo sendo, no caso, né, parcialmente incapaz, através ali da decretação de uma interdição. Então, muitos doutrinadores mencionam que a curatela não estaria mais
de forma total, né, vigente no nosso ordenamento, em decorrência da entrada em vigor da Lei 13.105, que entrou em vigor em 2015. Né, é uma lei que entrou em vigor em 2015, que revogou expressamente alguns artigos do Código Civil. Principalmente, gente, com relação à questão da capacidade e incapacidade, né, previsto no artigo 3º e 4º do Código Civil, foi alterado por essa lei. E a interdição, que é uma ação judicial, ela vai poder ser promovida por quem? Quem será a pessoa legitimada para promover a interdição? Não é qualquer pessoa que pode fazer isso. Até porque é uma ação que realmente, você, querendo ou não, você vai estar o quê? Tirando a autoridade da vida daquela pessoa, poder de discernimento com relação à tomada de decisões, né? Então, a interdição ela poderá ser promovida pelo cônjuge ou companheiro, pelos parentes ou tutores, pelo representante da entidade que se encontra abrigado o interditando, pelo Ministério Público. E a legitimidade ela deverá ser comprovada por documentação que acompanhe a petição inicial, ou seja, você tem que provar que você é a pessoa legitimada para propor essa ação. No caso, é quase os mesmos, né, do que era previsto na tutela também. Agora, com relação à interdição, gente, é necessário que na sentença que o juiz proferirá acerca da interdição, ele deverá limitar, né, limitar o que essa pessoa é capaz de fazer ou não. Por isso que, mesmo a pessoa tendo comprovadamente uma incapacidade, ela vai ter que provar, juntando ali o CID, né, o CID da doença, documentos, laudos que sejam né, feitos recentes, laudos recentes, exames recentes, para comprovar qual doença que aquela pessoa possui, que vai gerar a incapacidade daquela pessoa e necessitará, no caso de uma interdição, né, da nomeação de um curador. Então, a sentença de interdição, ela vai delimitar o que essa pessoa está apta a fazer, o que esse incapaz, o que essa pessoa que foi interditada, ela está apta a fazer ou não. Então, ela vai limitar essa atuação, né, do curador. Então, o curador ele vai depender da sentença proferida pelo juiz para ele poder né, o que ele tem que fazer, o que ele vai auxiliar aquele curatelado na sua vida, né, de forma geral. Então, a sentença da interdição, que decreta a interdição, ela tem que ser inscrita no registro de pessoas naturais, né, e imediatamente publicada em rede mundial de computadores, no sítio do tribunal, a que estiver vinculado o juiz e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 meses na imprensa local e uma vez no órgão oficial e por 3 vezes com intervalo de 10 dias, constando do edital os nomes do interdito e do curador, a causa da interdição e os limites da curatela, né, quando ela não for total, né. No caso, se a interdição cessar, ou seja, se o motivo da doença, né, da incapacidade cessar, então não haverá mais a necessidade da curatela. Então, a curatela poderá ser levantada, ela pode ser, né, poderá ser, no caso, não havendo mais necessidade de dar continuidade da curatela. Então, pode ser revista, né, para informar ao Poder Judiciário da recuperação daquele indivíduo e para que haja ali a possibilidade de não mais necessitar desse curador. Bom, no caso, gente, da validade dos atos do interditado, o que acontece? Né? Vamos dar um exemplo aqui de uma pessoa que necessita de interdição. Uma pessoa toxômana, aquela pessoa que tem problema com substância tóxica, com droga. Essa pessoa já praticou alguns negócios jurídicos, né?
mesmo antes de ser interditado, porque quando chega nesse momento de ser interditado, no ápice dessa necessidade, é porque essa pessoa, ela continua ali praticando atos da vida civil antes da decretação dessa interdição. Né? Então, esses negócios jurídicos praticados pelo interditado antes da interdição é considerado válido ou não? Né? De acordo com o artigo 166, fala que é nulo negócio jurídico quando celebrado por pessoa absolutamente incapaz. Né? E também, além dos casos expressamente declarados em lei, no caso, né, por incapacidade relativa. Bom, então, o que foi trazido de mudança com a lei, com o advento da lei do Estatuto da Pessoa com Deficiência? Primeiro, né, a primeira coisa que mudou, agora deve-se limitar a atuação do curador. O que esse curatelado pode fazer? O que ele não dá conta de fazer? Naquilo que ele não der conta de fazer, é que o curador vai entrar. O curador vai suprir essa necessidade, né? Então, existe essa interdição, né? Continua existindo a interdição, a curatela ainda existe, mesmo de forma parcial, mesmo que o juiz tenha que delimitar qual a limitação do exercício dessa curatela, até onde o curador vai poder ir, até onde que esse curador poderá desempenhar a função auxiliando esse curatelado, né? Essa pessoa que foi interditada. Das contradições do Estatuto da Pessoa com Deficiência e o futuro da curatela, né? Esse Estatuto da Pessoa com Deficiência, como nós acabamos de falar, tanto o artigo 3º e 4º do Código Civil, então a questão da incapacidade, principalmente incapacidade relativa, foi alterada. Agora, a incapacidade absoluta só ficou o quê? Os menores de 16 anos. Todos os outros incisos foram revogados. A incapacidade relativa, artigo 4º, quem são? Os ébrios habituais, ou viciados em tóxico, e aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade. Então, limitou realmente também, né, os pródigos, né, nós aqui também continuam os pródigos, né. Então, a gente limitou, né, a conceituação de incapacidade relativa e incapacidade absoluta, a lei 13.105. Então, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, em seu artigo 114, também alterou o rol dos sujeitos à curatela. Aqui, aqueles por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade, os ébrios habituais e os viciados em tóxico, né? E a pessoa com deficiência tem assegurado o direito de exercício de capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, houve uma ampliação dos direitos relacionados às pessoas portadoras de deficiência. Então, essas pessoas teve os seus direitos ampliados. E, em decorrência desse fato, é que defende-se que não existe mais a curatela absoluta, total, né? Essa é a defesa. E outra coisa que foi trazida pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência é a possibilidade da tomada da decisão apoiada e a expressividade da curatela. Como assim tomada de decisão apoiada? Esse instituto, ele é novo, né? Ele foi inserido em 2015 com a lei específica com o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E o que é isso? Onde será nomeado 2 pessoas para acompanhar, né? E não para praticar atos em lugar dessa pessoa que precisa de um auxílio, né? Do curatelado. Então, a tomada de decisão apoiada é um processo pelo qual a pessoa com deficiência, ela elege 2 pessoas idôneas, com quais mantenham vínculos e que gozem de sua confiança para prestar apoio na tomada de decisão sobre atos da vida civil, fornecendo-lhes elementos e informações necessários para que possa exercer sua capacidade. Então, gente, isso é uma outra inovação trazida
pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a possibilidade de nomeação de 2 pessoas idôneas para auxiliar, né, uma pessoa que tem uma certa deficiência a desempenhar os seus atos da vida civil, não necessitando de ser o que essa pessoa seja interditada, né? Isso foi um ganho. Então, o que nós devemos ressaltar é que a curatela hoje ela foi alterada realmente pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Ampliando os direitos das pessoas que têm uma certa limitação, sendo que o juiz, ao proferir a sua sentença, ele terá que limitar a atuação. E se a pessoa quiser e tiver com a plena capacidade, o juiz, inclusive, pode adotar uma atitude que seja menos gravosa, né, menos invasiva, nomear também essas 2 pessoas idôneas para gerir, para auxiliar, não vai gerir, vai auxiliar, né, nos atos, na tomada de decisão dos atos da vida civil. Então, muitas vezes não será necessário a interdição daquela pessoa, e simplesmente a nomeação de 2 pessoas para auxiliar ela na tomada de decisões.